Sexo, fama, dinheiro, poder, tudo isso parece brilhar diante dos nossos olhos. Mas será que o prazer que existe nessas coisas deve ser buscado a todo custo? O programa de hoje vai falar sobre tentação. Afinal, ceder pode não ser a melhor escolha. Fique ligado, está no ar, Minha Vez. Já estamos no ar com mais um programa Minha Vez, aqui direto dos estúdios do IEBC para Novo Tempo e para todo mundo. E junto com você que está fazendo companhia para nós temos um camarada que formou-se, graduou-se em teologia na Argentina, na Universidade Adventista Del Plata. E ele atua hoje como preceptor aqui do Colégio IEBC. Pastor Celso, uma alegria ter você aqui conosco. A sua saudação para o pessoal de casa. Olá, você de casa, tudo bem? Um grande abraço para toda a família Novo Tempo do Brasil. Oh, muito bem. Pastor Celso, explica para o pessoal que está acompanhando em casa, assim, preceptor, como é que funciona? O que é um preceptor? A figura do preceptor dentro de um colégio interno, ela é muito importante. Essa função do preceptor é o que ajuda aí os alunos que vivem no internato a poder desenvolver-se dentro do internato da maneira que corresponde, né? Tem que ver por velar por um bom andamento da galera, a boa convivência, sim? E nesse caso, a função do preceptor também, sim, ela é essa figura do paizão, porque o aluno vem morar aqui, vem para o internato e termina desvinculando um pouco do convívio com os pais em casa. Familiar. Então, o familiar, não? Então, a figura do preceptor também evoca um pouco a isso. E aqui no IEBC, para aqueles que ainda não conhecem, e o site já está aparecendo aí na tela, se você ainda não conhece o Colégio Interno, o colégio que fica aqui em Goiás, os alunos eles não apenas vivem aqui, moram aqui, e os preceptores, como o pastor Celso mencionou, são 2 homens e 2 mulheres que cuidam das meninas, e esses 2 homens, que é o pastor Celso e o Robson, são os preceptores que cuidam dos meninos. E junto com o Celso, junto com você, tem a galera animada do IEBC. Moçada, a saudação de vocês, pessoal de casa. Animados, muito empolgados para falar de tentação. Eles estavam aqui nos bastidores já, e tentação. Vamos lá, o que é tentação? Afinal de contas, o que é isso? Alana, fala. Eu acho que tentação é tudo aquilo que te provoca a fazer o que você não pode. Vamos supor, você vê um bombom, um brigadeiro em uma vitrine, mas aí você é tentada a querer comer aquilo, mas você tem diabetes. Então eu acho que isso é tentação para mim. Olha aí, bacana. Quem mais quer ampliar ou complementar essa ideia? Tá aí na microfone ali para ela. Eu acho assim que tentação é aquilo que nós acreditamos que Satanás pode colocar na nossa vida e ele vai usar outros métodos que podem nos atrair, como por exemplo internet, televisão, para que nós não possamos fazer a vontade de Deus. Ele vai fazer com que a gente faça aquilo que não é a vontade de Deus. Celso, me ajuda aqui. Imagina que existe uma pessoa que está acompanhando o nosso programa hoje e uma pessoa que não é religiosa. Como é que a gente poderia explicar para essa pessoa o que é tentação? A tentação, na verdade, é uma vontade que Deus coloca na nossa vida, mas que, na verdade, a gente não consegue administrar esse dom de Deus baixo a vontade de Deus. E isso chega a ser uma tentação, quando não é administrado conforme o que Deus planejou para que fosse. Seria uma vontade que nós possuímos que é contrária ao plano e à vontade de Deus. Exatamente. Ou seja, quebrar a vontade de Deus, sair do caminho de Deus. Rompe com esse plano, esse planejamento que Deus tem, né? E como os adolescentes, eu falei aqui, eles estavam ansiosos. Eu perguntei, qual será que é uma tentação comum a eles? Não, isso aqui a gente quase não sofre tentação. Então, é verdade, meninos? Ou vocês sofrem muitas tentações como adolescentes? Quais são, assim, as principais tentações dos adolescentes? Jabes, ali no canto. Fala, Jabes.
Pros meninos, como o sábio Salomão certa vez disse, a delícia dos homens, né? Que são as mulheres, é uma das principais tentações Ô, pros louco. meninos. Principal tentação dos homens são as mulheres, então? Vocês concordam? Os demais, Tiago, Nico, vocês concordam? É isso mesmo? E as meninas? Estou curioso para ver qual é a tentação das meninas. Será que tem a ver com chocolate? Passa o microfone aqui. Aqui, ó. Quem vai falar? Eu acho que é o chocolate, né? A mulher é amigo dela, o chocolate. Nos tempos bons ou ruins. Ruins mais, né? Olha aí. Quando foi a última vez que você venceu, assim, uma tentação? Que você possa falar, né? Tem tentação que você fala, não, isso eu não vou falar, é muito pessoal. Mas o que você possa falar aqui? Fala, Gabi. A última tentação que eu sofri foi ontem, quando meu ex me mandou mensagem e eu, tipo, não... Eu não respondi, mas eu queria muito responder, sabe? Só que eu fiquei, tipo, não vou responder e eu acho que foi uma tentação muito grande, assim. Ô Celso, chocolate, mulher, respondeu o ex-namorado. Existe, assim, alguma tentação específica? Pessoas são tentadas de maneiras diferentes? O que eu estou querendo perguntar aqui? É possível e passível que exista uma tentação para mim e não tenha outra para você? Ou para ela, diferente? Como é que é? A tentação é personalizada? Sem dúvida que o que pode ser tentação para uma pessoa pode não ser para outra, né? Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, deixa eu até ler com vocês, que está em Tiago, no capítulo número 1. Tem um texto que vai me dizer exatamente como origina esse negócio da tentação. Sim? E nota que esse texto vai nos ajudar a entender melhor, porque em realidade tem que ver com algo que vai brotar na mente da gente, sim? De dentro para fora, certo? Algo da mente que vai depois terminar numa atitude, certo? Em Tiago 1, no capítulo número 1, versículo de número 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Quer dizer, o texto bíblico está falando então que nós temos uma espécie de, dentro de nós, um desejo, como você falou, que é contrário à vontade de Deus. É isso que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, que na verdade nos leva a desenvolver desejos, a desenvolver pensamentos. Em realidade, eu acho que começa com o pensamento. O pensamento, porque a tentação ela vai ter passos para chegar ao ato, para chegar ao pecado, por exemplo, certo? Então, no caso, o pensamento que quando então ele vai sendo fantasiado, alimentado, vai levar a um desejo. Sim, eu creio que o desejo vai ser um passo dentro da tentação, certo? E aí então é que esse desejo alimentado, segundo esse pensamento que brota. Esse pensamento que brota. E daí vai ser diferente de pessoa para pessoa, é claro. Dizem que tudo que é bom é pecado. Eu vou perguntar, tudo que é bom é tentação também? Vocês acham? Vocês concordam ou não? Ali, a Lana quer falar, microfone para ela. Eu acho que não, porque seguir a Deus, seguir a palavra dele é muito bom e te leva a caminhos excelentes. Isso não é tentação. E o que vocês fazem quando vocês conseguem perceber quando vocês estão sendo tentados? Vocês conseguem? Visivelmente? Vamos ver, quem que vai falar aí? Microfone aí, ó. Deixa eu ver, ali, ó, o Jabes vai falar, a Tainá também. Vamos ver o que vocês dois vão falar. Você percebe quando a tentação está a caminho, está chegando? Na verdade, nós percebemos porque o Espírito Santo ele nos alerta. Então está escrito lá em Isaías que quando você desviar para a esquerda, para a direita, virás uma voz, outro caminho dizendo, esse caminho seguir por ele. Então aquela voz que nós ouvimos, não está certo, não faz isso. Aquilo é o chamado de Deus, mostrando que você está sendo tentado. Que você deveria se desviar do caminho, fugir. Do caminho que leva à salvação. Ok. Tainá, e aí? Você consegue perceber quando a tentação está vindo? Consigo. A gente percebe assim, facinho. Como ele disse, o Espírito Santo alerta a gente. E na Bíblia diz, né, que quando você sentir uma tentação te incomodando, ore. E eu já fiz isso várias vezes.
Todas as vezes que eu senti ali que tinha alguma coisa me incomodando pra me fazer alguma coisa que eu não devia fazer, eu ajoelhava aos pés da cama e orava. E assim eu venci muitas tentações. Essa é a pergunta que eu vou fazer agora. O que fazer quando você está sendo tentado? Você já deu aí uma espécie de resposta. Por exemplo, Tiago, o que você faz quando você percebe que você está sendo tentado e você não quer ali ser contrário à vontade de Deus? O que você procura fazer para vencer a tentação? A primeira coisa é botar o joelho no chão e orar, né? Porque de onde vai vir sua força é de Deus, para você não cair em tentação. Ok. Existe um texto no livro de Tiago mesmo que fala, né? Resistir ao diabo e ele Fugirá de vós. Celso, o que a gente poderia dizer para os nossos amigos que estão acompanhando Minha Vez em Casa? Qual é o segredo para quando a tentação aparece diante de nós ou brota de dentro de nós mesmo pelo nosso desejo corrompido por causa do pecado? O que essa pessoa deveria fazer? Orar, cair de joelhos? Como que ela poderia vencer a tentação? Essa é uma pergunta bem interessante, mas ela não é tão simples na prática. Então eu vou fazer a resposta, certo? Então, já que a resposta é mais complexa, eu vou prender o pessoal de casa para ficar com a gente aqui e vou dar um tempinho para você elaborar melhor essa resposta. Você está curioso para saber como que faz para vencer? Então segura aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Minha Vez falando sobre tentação. Não saia daí. Já estamos de volta e você que estava aí angustiado, querendo saber a resposta que nós finalizamos o primeiro bloco, vamos à resposta agora então. Celso, como vencer a tentação? Os meninos já deram umas dicas ali, orando, caindo os joelhos. Eu mencionei aquele texto de Tiago, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas e aí? O que você acha? Qual é o segredo para vencer a tentação? Na verdade, se tivesse uma receita como receita de bolo, seria tão fácil, né? Mas não é tão assim. Porque tem que ver com a conduta de uma pessoa. A tentação, na verdade, quer te levar a uma conduta equivocada, sim? E esse processo que conduz à tentação, ele é complexo também, porque tem que ver com o querer e a negação ao mesmo tempo de uma pessoa, certo? Então, por isso ele se torna um pouco complexo. Nota, primeiro a pessoa tem que ter uma responsabilidade moral consigo mesmo. Sim? Porque ela vai estar fazendo o que é contrário ao que ela estabelece como princípio. Sim? E tem que se pensar também nas consequências. Comumente as pessoas não pensam nas consequências. E principalmente os adolescentes são muito impulsivos. Muito impulsivos. Então aí termina como que não pensando e como vai ser depois, né? E ademais disso, eu creio que eu tenho que tratar de sintonizar as minhas vontades, os meus desejos, com o desejo de Deus. É dizer, eu e Deus, Deus e eu. Certo? Você conseguir administrar e domar essa sua vontade, essa sua natureza. Claro, claro. Porque se não for nessa sintonia, possivelmente eu começo a ir mais para o lado daquilo que realmente me satisfaz, daquilo que eu sinto bem, daquilo que eu quero fazer. E aí cada um vai fazer o que lhe der na cabeça, seguir o seu próprio caminho, satisfazer os seus próprios desejos e prazeres, e aí começa a ficar perigoso. E as consequências são lamentáveis, né? Mas tem dois detalhes importantes ainda. Depender do Espírito Santo que Deus disse que daria para nós, para que nós pudéssemos ser vitoriosos. E outro ponto é ler a Bíblia. Impossível a pessoa que realmente está ao dia com a sua comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, não ser uma pessoa vitoriosa. Sim? Então aí uma coisa fundamental, sim, é também ter uma vida de estudo da Bíblia.
aproveitando o que o Celso está falando aqui, você tem alguma... Não existe uma receita de bolo, mas você tem alguma dica que você poderia deixar ou partilhar conosco sobre tentação? O que você normalmente faz para vencer a tentação? Entra no nosso blog, o site está aparecendo, o link está aparecendo aí, ou pode ser via Twitter, Facebook. Deixe seu recado lá sobre esse assunto de tentação. O que você acha, o que você pensa, que promessas de Deus, da palavra de Deus, você se apega nesse momento de tentação para você conseguir sair vitorioso. E falando sobre desejo, eu queria dar oportunidade para os meninos aqui lançarem as suas perguntas. Acho que foi o Nicolas que no intervalo fez uma pergunta. Eu falei, opa, segura para jogar no ar. Nicolas, como é que é? Foi você mesmo, né? Foi. Paulo, assim, a minha dúvida, acho que é a de muitos também. Muitas pessoas também confundem ambas as coisas. Mas a minha pergunta é a seguinte: existe ou desejo e tentação é a mesma coisa? Existe uma diferença entre desejo e tentação, Celso? Pergunta inteligente, complexa. Hein? Sim. Diferença entre desejo e tentação. Eu creio que todos nós, sofremos tentações, ou temos tentações. Os desejos são normais. Todo mundo sente desejo, certo? Agora, quando o desejo chega a ser uma tentação, certo? Comumente a tentação ela tem que ver com o que não está permitido para aquele momento, certo? Quando não está permitido para aquele momento. Então, eu creio que a diferença sim existe. Agora, tem que considerar que o desejo, em realidade, é um passo dentro do processo da tentação que te leva, sim, a fazer depois algo que você não gostaria de ter feito, ou não poderia ter feito. Até porque, Celso, a tentação, ela é uma tentação porque ela vai te levar ao pecado, e não necessariamente o desejo vai te levar ao pecado. Você pode ser levado pelo seu desejo a fazer algo bom, e a tentação não, ela sempre, como uma consequência da tentação, vai levar ao pecado. Já o desejo não necessariamente. Na Bíblia nós temos um exemplo bem claro em Gênesis, que é no caso de Eva. Ela sofreu uma tentação por Satanás de comer um fruto proibido. Dessa tentação, ela sentiu o desejo de comer o fruto. Então, ela pegou e comeu, foi onde aconteceu o pecado. Ok, bacana. Quem mais queria ter uma contribuição ali? Fala, Jabes. Na verdade, Jesus, nos evangelhos, ele fala um pouco sobre isso. A respeito do adultério, do furto, também do homicídio. Então, ele diz o seguinte: se você já olha para uma mulher, você já desejou ela, você mesmo que você não tenha cometido o ato, você já pecou com ela. Então, tipo, o desejo já é um pecado, você já caiu na tentação quando você chegar ao desejo. O problema é quando você decidiu, vai vir um desejo, então você não pode deixar passar da decisão. Você tem que decidir. Como Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Mas a questão aqui, no caso, Celso, então todo desejo é pecaminoso ou não? Ainda assim existe, porque ele está entrando numa linha ali, rapaz, um negócio meio complicado, porque Jesus ampliou de tal forma o conceito de pecado, em que Jesus realmente colocou que se você olha e deseja, tem um pensamento, um desejo pecaminoso, você já pecou. Jesus ampliou isso de tal forma, mas não necessariamente todo desejo é pecaminoso? Não todo desejo é pecaminoso. Eu tenho o desejo de ir ao céu, sim, e isso não é pecaminoso, certo? Agora, uma coisa a gente tem que ter claro: o desejo, para que ele chegue a ser pecaminoso, tem ainda mais alguns passos adiante. Sim, depois do desejo vem a decisão, certo? Depois do desejo, um desejo errado, por exemplo, aí eu tomo a decisão errada. Mas é porque eu já trabalhei com um desejo que eu vinha alimentando, certo? Depois eu consinto com essa decisão. E então, finalmente, eu faço o que não deveria fazer, certo? Então, na verdade, não que todo desejo seja pecaminoso. Eu vou repetir uma ideia. Faz parte do processo da tentação chegar a ser um pecado. O desejo faz parte desse processo. Está dentro da tentação. Está dentro da tentação. Tô vendo uma agitaçãozinha ali, quem que vai falar? Qual dos dois? Tainá? Ele estava falando dessa questão aí do desejo. Que existe o desejo que ele é do bem e existe o desejo que é do mal. E a tentação? Existe a tentação do bem? Rapaz, que pergunta, hein? Existe a tentação do bem? Eu me sinto tão tentado assim
a ir de missionário, por exemplo. Sim, eu me sinto tão tentado a isso. A mim me encanta ir de essa aventura missionária, entende? Então eu creio que a tentação, ela não na verdade, na nossa concepção parece ter uma conotação negativa, né? E eu creio que dentro da Bíblia, tentação sim vai estar sempre associada a algo que não é positivo. Algo que está contrário ou não está em harmonia com os planos e os ideais de Deus. Claro, claro. Vai estar sempre nessa linha. Eu não me lembro de já ter lido na Bíblia alguma vez de uma tentação que seja assim positiva, que seja assim uma boa tentação. Na Bíblia que não me a gente lembro. se apropriou, acho que, desse termo religioso, e a gente acaba usando ele para o nosso dia a dia. Mas tentação, se nós formos buscar o conceito bíblico, ela tem que ver sempre, está sempre relacionado com algo que é o pecado ou Claro. Desobediência, rebelião à vontade e o plano de Deus. Claro. E aproveitando que eles estão falando de desejo aí, Celso, para a gente já começar a concluir aqui, os nossos amigos que estão acompanhando em casa, quando você liga uma televisão, você assiste um filme, é muito comum você ver a mídia falando para você não reprimir esses seus desejos. Aquilo que nós chamamos de tentação, eles falam que não, você não pode, essa repressão não é boa, não é saudável, você tem que deixar, sabe? É isso mesmo? O que Deus espera das pessoas quando o assunto é tentação e desejos reprimidos? Na verdade é assim, se eu não conheço o plano de Deus, que no caso está revelado na Bíblia, se eu não conheço, não há uma razão para que eu possa reprimir os meus desejos, as minhas vontades, sim? No máximo vai ser por aí porque não condiz com a filosofia da sociedade, sim? Mas em realidade, quando eu parto para o plano de Deus, aí sim, aí não tem como. Tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. É necessário que em algum momento eu reprima desejos, porque eles não estão de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E se não está de acordo com a vontade de Deus, se não está de acordo com aquilo que Deus pensou para mim, é lógico que eu preciso dizer não. É lógico que eu preciso reprimir. Entende? Ok. Bacana. Moçada, chegamos ao final. Ainda tinha muita coisa para perguntar, para a gente conversar, mas eu quero agradecer a participação dos meninos do IABC. Mais uma vez, Celso, porque esteve aqui conosco falando sobre tentação. Ele foi tentado a querer, não vou não, mas veio aqui. Obrigado pela sua participação. E a você que está em casa, a gente quer fazer uma oração especial por você, para que você resista firme às tentações. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Celso vai orar por você e por nós. Ok. Querido Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder nos refugiar no Senhor. Saber que quando a gente tem vontades que às vezes não estão muito em harmonia com a sua vontade, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E o Senhor mesmo é que nos dá forças para vencer. É possível que muitos dos jovens nesse momento estão orando comigo, dizendo: Deus, eu sinto tentações, eu tenho desejos que não estão de acordo com a sua vontade. Por isso ajuda-me, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas a gente se vê no Novo Tempo. Um abraço.